Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Mais uma vez com você, engenheiro Elber Amo. Hoje eu vou trazer para você aqui, como de costume, mais uma dica, uma opção aí de reuso de água. Tá? Uma ótima opção para você aproveitar as águas de chuva, né? Reutilizar essa água para as válvulas hidra, caixas acoplada, ali para as bacias sanitárias. Tá? Eu vou apresentar um projeto para você aqui muito simplificado, simples de executar, que você pode executar depois, mas você pode sim já com a sua hidráulica você executar esse projeto em paralelo. Como eu repito, simples, fácil de executar, que você vai ter uma grande economia de água, tenho certeza disso. Vem comigo! Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui, Engenharia na Prática. Bem pessoal, antes de eu ir para o projeto, eu queria mostrar primeiro a situação aqui, a situação onde você poderia adaptar esse sistema de reuso, né, da água de chuva para uma válvula acoplada, por exemplo, né? Ou mesmo uma válvula hidra, né? Se você tivesse aqui aquelas que são mais, as válvulas hidras são mais antigas, mas algumas situações ainda são usadas, tá? Principalmente em lugares públicos, né? Mas residências, hoje o pessoal está mais fazendo a opção pela caixa acoplada. Tá? Toda vez que você for dar a descarga, simplesmente você vai dar descarga e esses 12 litros ou 6 litros que você contempla, você pode utilizar água de chuva, tendo uma grande economia de água aí, ok? E agora nós vamos lá para o projeto para você entender como é que seria esse processo aí, ok? Então, o que nós temos aqui hoje é um esquema, exatamente uma instalação hidráulica, onde eu tenho água quente e água fria. Um sistema que eu tenho ducha higiênica, caixa acoplada, lavatórios, ok? Então, vamos iniciar aqui. Aqui é a nossa divisória, tá pessoal? Aqui é a nossa laje. Esse ponto aqui é a nossa laje, né? Aqui eu tenho, nosso banheiro está daqui para baixo, então eu tenho a laje aqui, ok? E aqui para cima está o nosso sistema de caixa d'água, enfim, as tubulações do barrilete. Então, aqui eu tenho a minha água quente descendo, juntamente com a minha água fria, ok? Aqui o ponto, o subramal do chuveiro, ok? Né? O registro de pressão do chuveiro, água quente e água fria, e aqui os registros de gaveta para controlar o fluxo de água e a manutenção que eu precisar. Consequentemente, a água fria vem, abastece aqui a ducha higiênica e também abastece aqui o lavatório. Sim? E da mesma forma, a água fria também abastece a ducha higiênica e também o lavatório. Bem, e nós temos aqui a caixa acoplada, que é o objetivo aqui do nosso estudo, com apenas a água fria. Você não coloca água quente para a caixa acoplada. Bem, daqui para cima, o que acontece? Eu tenho, como eu te disse, toda a minha caixa d'água, aqui uma outra caixa d'água, todo o sistema para abastecer aqui esse banheiro. Aonde vai entrar o nosso projeto? Bom, primeiramente, antes de eu apresentar o projeto para você, esse esquema que você vê aqui é o que você vê nas fotos. Essas fotos que eu estou mostrando para você aqui é exatamente aqui a instalação desse banheiro. Você percebe água quente, água fria, toda a instalação correta que você está observando nessas fotos. E aí, como é que nós vamos adaptar esse sistema de reutilizar água? Bom, primeiramente eu preciso, tá pessoal, ter aqui pelo menos um telhado colonial com uma certa altura para que eu possa instalar uma caixa de reuso. Tá? Você pode instalar ao lado da caixa da própria casa, enfim, mas eu preciso ter uma certa altura para que eu possa dimensionar uma caixa de 300, uma caixa de 500, uma caixa de 1000, dependendo das condições. Tá? Eu preciso ter uma certa altura. Você não consegue utilizar para aqueles telhados embutidos que tem, né? Aqueles telhados contemporâneos que você quase não tem altura, você não consegue adaptar esse sistema. Então, aqui, o que eu estou sugerindo para você é um sistema por gravidade
que você não precise fazer bombeamento. Porque tem sistemas de reuso de água que você joga por uma cisterna na parte de terra e você bombeia, tá? Aqui eu estou querendo trabalhar apenas por gravidade, sem custo com energia para isso, tá? Então vamos lá. Então, como é que nós vamos fazer? Instalamos a nossa caixa lá de reuso de água. Aqui o condutor de água está entrando, por exemplo, com um dimensionamento de 75 de diâmetro e, obviamente, você tem que criar um ladrão aqui de 100. Sempre uma bitola a mais em relação à saída e em relação à entrada. Ok, para não ter estrangulamento. Bom, e aí essa água vem, ok, ela está vindo aqui por gravidade, ok? E aí você desce, ela está descendo aqui. Eu preciso do quê? Apenas uma prumada na parede, apenas uma, pessoal. Apenas uma. Uso uma prumada aqui e aqui, ó, que é o detalhe da instalação. Estou descendo aqui, cheguei no ponto, eu faço aqui, ó, um joelho, de preferência sempre curvas de raio longo, tá, pessoal? Isso aqui é uma dica para você, ó, essas curvas aqui, ó, sempre fazer a opção, pessoal, por raios longos, tá? Evitem aquele joelho 90 ali, porque você tem muita perda de carga aqui nesses pontos, tá? Aqui, por exemplo, ó, todas esses joelhos aqui, sempre opte por raios longos, ok? Então, cheguei aqui, vim, encontrei aqui com o abastecimento da caixa acoplada. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um registro aqui, ó, eu tenho um registro aqui, pessoal, tá? Esse registro aqui, enquanto você estiver utilizando a água de chuva, esse registro aqui vai estar fechado. Por exemplo, no período da chuva, você vai ter que água praticamente todos os dias. Acredito talvez no período da seca, geralmente você não vai ter água disponível, mas geralmente, na maior parte do ano, esse registro vai ficar fechado e você vai utilizar somente a água aqui da chuva por gravidade. Quando uma hipótese, você vai lá, está enchendo a sua caixa acoplada, a água acabou, você sente que acabou. O que você faz? Você vem aqui e abre esse registro aqui que está fechado. Abriu esse registro, naturalmente o sistema de água fria que vai entrar e vai abastecer a sua caixa acoplada, ok? Bom, aí você me pergunta, poxa, mas a água naturalmente é que ela vai voltar para cá. Sim, ela vai voltar. Você tem aqui, por exemplo, uma válvula de retenção. Então essa água vai chegar aqui, ela não vai voltar para a caixa, ok? A válvula de retenção não vai permitir que ela volte. E se você um dia precisar trocar essa válvula de retenção, você tem a parte de cima, que você está em cima, justamente em cima da laje, ok? Bom, outro aspecto importante, essa tubulação aqui você pode usar de 3/4, de 32, de 50. Vai depender muito da altura que você tem. Se você colocar a caixa d'água, por exemplo, muito próxima aqui da sua laje, você tem que usar uma tubulação maior porque ela não tem coluna d'água. Okay? Agora, se você tiver uma altura, por exemplo, de 1 metro aqui, como eu estou mostrando para você aqui, você sim pode trabalhar com uma tubulação de 32 ou mesmo com 3/4. Mas como eu disse, pessoal, é um sistema para trabalhar com gravidade sem gasto de energia, ok? Então, é um sistema prático, como eu disse, simples, barato de ser instalado e você pode fazer essa instalação aqui em paralelo ali. Quando você estiver montando o seu banheiro, por exemplo, está construindo, já faz sisteminha. É apenas uma prumada, pessoal, uma válvula de retenção, um registro, uma caixa pequena, você consegue já fazer esse sistema e economizar muita água aí, né, já que a água se tornou um bem precioso aqui nos últimos anos, tá? Essa é uma dica legal para você aqui do canal Engenharia na Prática.